Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o mito do vivo. Você sabe colocar o vivo? Você sabe o que é o vivo? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar, vou te mostrar, vou te ensinar como usar e como deixar a sua bolsa perfeita. Então, pessoal, no último vídeo, onde a gente falou de plano de corte, eu comentei que eu deixava uma tirinha de 2,5 por 1,40 para fazer o encapamento do vivo. E falei também que eu ia ensinar como fazer e como deixar ele perfeitinho para sua bolsa ficar no formato direitinho que você quiser. Como essa bolsa redonda. Como essa bolsa redonda que eu fiz, que inclusive é a bolsa que eu cortei, que eu risquei no plano de corte. Era uma bolsa redonda grande e uma bolsa redonda menor. Tá vendo? O diâmetro dela é menor uma da outra. E aí eu tô mais uma vez aproveitando o gancho para mostrar para vocês como que eu faço esse acabamento. Muita gente tem pânico do vivo. Não precisa. Não é um bicho de 7 cabeças como muitas pessoas pintam por aí. É um acabamento de dar formato, dependendo do tamanho da bolsa, e estrutura. Nesse caso aqui, como são bolsas menores, é mais para dar o formato ele ficar certinho. Ah, eu posso fazer sem o vivo? Pode sim. Ah, eu posso fazer sem encapar o vivo usando o vivo do plástico? Pode sim. Isso vai ser muito do seu estilo de costura. Eu hoje vou mostrar o passo a passo de como eu faço aqui no ateliê com as peças em que eu uso o vivo. Confesso que no princípio eu também tinha pânico dele. Falava que eu nunca ia usar, mas me rendi porque eu acho que ele ajuda muito a deixar a peça mais estruturadinha, sabe? Certinha no formato, sem muita ondulação, e fica um acabamento legal. E se você faz ele encapado com o mesmo material da bolsa, fica mais legal ainda, porque a composição fica mais chique. Eu vou mostrar para vocês o meu passo a passo. Então eu vou abaixar a câmera, tá bom? Pessoal, o vivo é essa pecinha aqui de plástico, que é redondinha aqui e tem uma linguinha. O vivo pode ser feito também só com a parte cilíndrica, né? Muita gente usa o espaguete, como a gente chama, e encapa. Eu uso esse mesmo, porque eu acho que ele fica mais firme. Tá? É só por uma questão de estética mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que eu uso na hora de utilizar o vivo na bolsa. Então, eu vou encapar essa parte de plástico, porque eu quero que o meu vivo tenha o mesmo acabamento da bolsa. Eu cortei uma tira de 1,40 por 2,5, do mesmo material que eu tô usando, que é um Prada rosa. Inclusive, esse material é lá da Companhia dos Plásticos. Quem quiser comprar igual, tem várias cores. É só usar o meu cupom Patrícia5 que você ganha 5% de desconto, tá bom? Então, eu cortei aqui essa tira de 2,5 por 1,40, porque vai dar para fazer os dois pedaços, né? As duas partes redondas e ainda vai sobrar. Eu uso aqui algumas ferramentas. Normalmente eu uso o pé calcador de teflon normal, mas para aplicação do vivo eu uso esse aqui, que é o do zíper, né? Que ele tem esse buraquinho no meio, ó. Aqui. E uso o pezinho de aplicação do vivo. Ele tem uma canaleta aqui, ó. Então, a minha agulha entra aqui e a parte redonda do vivo entra aqui. Então, ele desliza direitinho e não sai do lugar. Então, ele fica com a costura mais retinha. Eu não tenho problema nenhum em relação a ficar tirando e colocando o pezinho calcador, mas eu acho
que o ideal é você fazer as coisas por etapas. Então, todas as costuras que eu precisava fazer com esse pezinho eu já fiz. Agora eu vou tirar ele. O meu é preso com um parafuso. Vou até mostrar pra vocês, olha. Parafuso mais grosso. E aí, eu tiro e coloco ele com a chave de fenda. Então, eu vou usar esse pezinho, que é o de zíper, que tem esse furinho no meio, ó. Aqui deu pra ver direitinho. Vou colocar lá porque eu vou encapar o vivo primeiro, pra depois fazer a aplicação na peça com esse pezinho também. Agora eu vou mostrar todo o passo a passo do processo, como eu faço aqui. Foi a forma que eu achei que fica mais confortável, que a costura fica mais correta e que o acabamento fica mais certinho. Eu deixo uma pontinha assim, ó. E aí eu vou passar uma costura nele todo aqui. Não tem problema se ficar uma rebarba, porque a gente vai refilar, tá? Então, eu normalmente ponho assim, olha. Ah, mas eu vou refilar, por que eu corto com 2,5? Porque é melhor ter sobra do que faltar material. Então, eu vou passar a costura aqui, mais na beiradinha mesmo, não tão perto da onde tem essa parte redondinha. É mais na beiradinha aqui, só para prender o tecido no plástico do vivo, tá bom? Aí, pessoal, olha só. Ficou desse jeito. Tá vendo que tem uma sobra aqui do outro lado? A costura tá bem na beiradinha do plástico, mas eu vou refilar essa parte todinha aqui, tá? Então, pessoal, olha só. Ele tá todo encapadinho. A costura bem aqui na beiradinha. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha parte redonda, ela já tá forrada. Eu usei aqui um nylon emborrachado, também é lá da Companhia dos Plásticos. Eu já coloquei aqui uma linguetinha, que também tem 2,5, é mais por praticidade, tá? Prendi aqui na beiradinha do meu meio, e eu vou pregar o vivo. Então, agora, vamos lá. Qual que é o truque para fazer uma aplicação do vivo perfeito? É não querer puxar. Não adianta você querer fazer isso, você vai estragar a sua peça. Não adianta você picotar para facilitar na curva. Então, vamos lá. Eu vou te mostrar como eu faço a aplicação do vivo. É muito fácil. Eu já pus a linguetinha aqui, ó, do mesmo material. Eu vou posicionar o vivo com a parte achatada para fora e a parte redonda para dentro da bolsa. Vou posicionar aqui no meinho da minha lingueta e vou passar uma costura como se fosse uma costura de segurança. Bem na beiradinha, eu vou encostar a parte chata do vivo bem na beiradinha aqui da peça e não vou fazer força. Eu vou empurrar com o dedinho pra cá e aqui eu só vou posicionando com a mão direita. Sem querer fazer muita força, tá? É só pra ele ficar a costura bem na beiradinha mesmo. Vendo? Eu não tô fazendo força alguma aqui. Chegando aqui no final, eu vou encostar a parte que tá sobrando aonde eu comecei e vou cortar. E vou abaixar a linguetinha
para cobrir essa emenda que fica aqui. Vou refilar essa parte que sobrou e vou mostrar para vocês. Olha só, gente. Que lindeza que ficou essa parte redonda. Aí você vai me perguntar, ah, mas você costurou lá na beiradinha, vai ficar sobrando. Exatamente, olha. Né? A costura ainda não tá aqui rente a parte redonda. Eu vou usar esse pezinho aqui, olha, que é o de vivo, na hora de colocar o viés. Vai ser a última peça que a gente vai, a última costura que a gente vai fazer na peça. Eu vou fazer a colocação do vivo na outra parte redonda da bolsa, que é a parte de trás, que inclusive tem um bolso, que foi feito no mesmo material, o forro dele é no mesmo material do forro, mas o detalhe do bolso interno é com o mesmo material da bolsa. Eu vou fazer a colocação do vivo e volto para mostrar para vocês o próximo passo a passo. Então, olha, agora eu tenho aqui as duas partes redondas, olha como é que ficou bonitinho. Tô com as duas partes aqui, e o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o fole da minha bolsa. Eu já deixei ele pronto anteriormente, tá aqui, ó, a parte do zíper com a parte de baixo, a marcação do meio já foi feita, e eu vou unir a parte da frente com o fole por clips para poder já deixar tudo no lugar e partir para costura, continuando usando esse pezinho. E eu vou continuar a fazer a costura bem na beiradinha. Vou mostrar para vocês. Pessoal, tá vendo como é que ficou perfeitinha a junção das duas partes, da parte redonda e da parte do fole? Olha lá, como tá bem certinho, né? Eu conferi aqui, os meios estão certos, e aí a minha etiqueta fica também no quadrante direitinho. E agora, eu vou fazer uma costura, como se fosse mais uma costura de segurança na beiradinha da bolsa toda, da circunferência toda da bolsa, usando o pezinho de zíper que eu tava usando antes, para juntar as duas peças, tá bom? Olha só, eu juntei então as duas partes, a parte redonda com a parte do fole, ó, conferindo aqui assim, para ver se toda a costurinha da circunferência ficou certinha. E agora eu vou partir para juntar a outra parte da bolsa, que é o fundo, virando sempre para os lados certos, né, gente? O certo para dentro e o avesso para fora. Lembrando que a minha medida de referência é o meio, né? Então, o meio tá marcadinho aqui embaixo, e eu vou colocar ele juntando aqui no meio, que eu já tinha marcado no fole. Vou colocar o clips e volto para conversar com vocês novamente. Olha só, pessoal, como é que ficou certinho de novo a colocação aqui da junção das duas peças. Olha, eu prendi tudo com clips e agora eu vou passar mais uma vez uma costurinha, como se fosse uma costura de segurança, juntando as peças. E daqui a pouco a gente conversa mais uma vez. Para facilitar a costura, eu vou abrir aqui, ó,
a boca do zíper da bolsa para poder enfiar a minha mão lá dentro e usar a mão como guia. Porque o que que eu faço? Eu apoio, deixa eu virar aqui para vocês, para mostrar para vocês. Eu apoio a minha mão por dentro aqui, ó, e aí eu sei que a costura tá sendo feita direitinho, lembrando que eu tenho que juntar aqui as beiradinhas, tá? Tudo no lugar. Ó. Aí você vai me perguntar, nossa, mas fica com tantas camadas. Esse é um sintético 08. O meu forro é um nylon emborrachado, quase não tem gramatura nenhuma. E sim, a gente tem a parte do vivo que fica, faz com que fique mais grosso. E aqui também eu usei o material com do tecido principal como bolso. Mas vocês vão perceber que a minha máquina é uma máquina industrial. Mas até a máquina doméstica faz isso usando a agulha certa, usando a linha certa, né? O pezinho calcador correspondente. Porque se a gente for pensar bem, a gente faz peça de montana, né? Que tem uma espessura 1,4 aproximadamente, tranquilamente na máquina doméstica e na máquina industrial. Então, fazer essa costura não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas, como que eu vou fazer agora? Vou pegar outra bolsa para mostrar para vocês. Como eu vou fazer agora para essa costura ficar bem rentezinha e não ficar aparecendo a linha, tá vendo? Porque em alguns casos a gente vê o resquício da linha aqui na junção do vivo com a parte da frente da bolsa ou até a parte de cima do fole. Inclusive, é por isso que eu não uso o pezinho de vivo para fazer o encapamento dele. Porque eu poderia, sim, na hora de encapar, usar esse pezinho e aí a minha costura ia ficar bem rente, tá vendo? Mas eu corro o risco de, na hora de colocar na bolsa, essa costura aparecer e eu não gosto. Por isso que a costura que eu uso para encapar aqui é na beiradinha. A costura que eu uso para juntar o vivo encapado na parte redonda também é na beiradinha. E a de união das peças também. Porque agora, quando eu vou passar o viés de acabamento, é que eu vou usar o pezinho correspondente ao vivo. Então, eu vou ter uma costura só de acabamento aqui mais rente, né, mais próximo entre o vivo e a peça, e já vou aproveitar e passar o viés de uma vez. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando como eu faço para usar o viés, como eu faço o acabamento perfeito do viés, inclusive de canto mitrado. Se você ainda não assistiu, segue o card aqui em cima que eu vou deixar disponível para você. Eu vou usar um viés boneon na mesma cor do forro, para o acabamento ficar mais sutil. Venho aqui, levanto o meu pezinho calcador, tiro o meu pezinho de zíper e vou colocar o pezinho de vivo, para colocação de vivo. Eu gosto mais dos pezinhos dos calcadores de teflon, já tô acostumada com eles. Ó, apertei. E agora é só partir pro abraço. O viés de boneon, o viés boneon, ele é um viés que tem nylon na composição, então ele desfia. E por isso eu passei aqui uma chama, a parte azul da chama do isqueiro para queimar e ele não desfiar. Eu vou começar pela parte de baixo, onde tem aquela linguetinha de emenda de acabamento, para ficar mais perfeito o acabamento.
Olha, gente, a costura ficou certinha. Vocês conseguem ver, ó. Bem na beiradinha aqui e do lado de cá também, ó. Bem na beiradinha, tá vendo? Usando o pezinho para colocação de vivo. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu tô pensando até em colocar a câmera em outra posição para ver se fica melhor a imagem para vocês. Só um minuto. Eu acho que esse posicionamento ficou mais legal, né, gente? Acho que ficou mais claro para ver. Então, eu vou mostrar de novo. Tá vendo? A colocação do vivo em toda a extensão, com um pezinho calcador próprio para vivo. Então, ficou certinho desse lado e aqui também. Então, agora eu vou fazer isso na outra parte da bolsa, no outro lado da bolsa. Vou queimar aqui a beiradinha do meu viés de boneon, tá vendo? Pulo do gato, inclusive para reforçar a colocação de viés, hein? A gente fica achando que esses acabamentos são um bicho de 7 cabeças, não são. São fáceis, é treino, viu? É treino e teste. Vou começar outra vez por onde foi a emenda do vivo. Vou só abraçar, ó, porque o viés de boneon, ele tem essa dobrinha já no meio, você só vinca ele assim, ó, tá vendo que ele já fica marcado? Então, eu só vou abraçar a peça e vou posicionar ele lá no pezinho, sentindo a parte redondinha do vivo encaixar direitinho na canaleta do pezinho. Retrocesso no princípio e no final. Eu vou dando uma leve esticadinha aqui para abraçar direitinho, mas não é puxar com força não, gente. É só uma leve esticadinha, tá vendo? Vou falar mais uma vez como é que eu faço aqui na hora de finalizar. Eu cortei, né, sobrando, tá vendo? Que tá aqui, eu cortei a mais, porque eu vou dobrar, mas antes de dobrar, eu vou fazer uma setinha com a tesoura. Ó, tá vendo? Eu cortei em formato de setinha aqui, eu vou selar com o isqueiro, vou dobrar, é pra ficar mais fácil e o acabamento ficar melhor. É mais um truquezinho. Ó. Vou dobrar o excesso com essa setinha pra dentro aqui e vou finalizar a costura. Puxo a linha pra esse lado e aí depois eu dou mais uma puxadinha e assim eu faço com que o nó da minha linha fique dentro da peça. Então, a gente nem percebe onde tá a emenda da costura. Ó, tá vendo? Olha só que lindo que ficou esse viés aqui, abraçando toda a extensão da minha bolsa. Agora, eu vou desvirar e mostro pra vocês como é que ficou o vivo. Pecinha desvirada, vim mostrar pra vocês como que ficou. Olha, tá vendo? A costura tá bem rentezinha aqui. E você não vê resquício da linha interior, porque muitas vezes a gente vê ainda o restinho e eu não acho isso muito legal. Então, ó, tanto aqui em cima, na costura do fole, quanto na parte da frente, na parte de trás também. A costura ficou bem direitinha, ó. Agora tem só que terminar de
colocar ela redondinha. E aí, então, nós temos os dois tamanhos de bolsa redonda. Olha só que legal. Tipo mamãe e filhinha, como eu falei. Isso tudo foi porque no vídeo anterior eu resolvi falar de plano de corte. E a gente usou aproveitei para colocar o risco das duas bolsas redondas que eu ia fazer para melhor aproveitamento do material. E lá eu comentei do vivo, e aí então eu resolvi fazer esse vídeo mostrando para vocês como que eu faço a colocação do vivo, o encapamento do vivo e a união perfeita para que as costuras fiquem certinhas e a sua bolsa fique bem legal. Eu espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Gostou? Dá um like. Se não me segue ainda no canal, segue aqui. Ativa o sininho para poder receber as notificações. Compartilha com as amigas e com quem mais você achar que vai gostar desse vídeo. E até o próximo vídeo.